O derby da Copa do Brasil está longe de estar decidido, apesar do Corinthians ter ganhado o jogo de ida por 1-0 na Neoquímica Arena ontem, diante do Palmeiras. Ainda assim, tem muito jogo pela frente lá no Allianz Parque. Mas a pergunta que fica é a seguinte: será que o Palmeiras vai conseguir reverter o placar? Vamos analisar o jogo de ontem e tirar as nossas conclusões. Eu sou a Clay, jornalista em formação. Peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like e um comentário também falando aí o que você achou do jogo, que, né, como todo mundo sabe, aí teve polêmica de arbitragem, a gente vai comentar sobre isso aqui também. Fechou? Cara, o jogo começa com o Palmeiras melhor, tá? No meu ponto de vista, ali até os 10, 15 minutos, é o Palmeiras que tenta, né, tomar as ações do jogo. Teve um embate até que interessante no começo do Bruno Fux com o Memphis, né? Eles várias vezes ali dando uma faltinha e outra um no outro, né? Se pegando ali, tendo aquela confusãozinha. E o Vitor Roque também sofreu algumas boas ali com o André Ramalho, tá? Só que o jogo muda quando o Memphis sofre o pênalti do Gustavo Gomes, tá? Para mim, nesse lance não tem muita discussão. Eu acredito que tenha sido pênalti. Pênalti, claro, inclusive. Na hora que o replay apareceu na TV, eu falei, cara, o VAR vai chamar isso daí, porque não existe. Isso daí é pênalti, né? O Memphis, ele chega inteiro na bola e quando ele vai finalizar, o Gustavo Gomes tenta atrapalhar a finalização dele e só encontra a perna do Memphis, né? Além de ser ali uma atitude temerária, porque a perna do Gustavo Gomes ela vai muito alto, ela vai no alto, só acerta a canela. Depois a bola até resvala no Gustavo Gomes, mas não é o contato primário. O contato primário foi do jogador do Corinthians e o fato da bola ter resvalado no zagueiro do Palmeiras não faz com que não tenha sido pênalti, tá? Então, para mim, foi um pênalti bem marcado, só que o que irrita é a demora, né? Foram mais de 4 minutos até que o VAR chamasse, até que o Yuri batesse ali o pênalti. E o que irrita também é o bolinho de jogadores em cima do juiz. O Wilton Pereira Sampaio, ele estava na Copa do Mundo de Clubes e muito se comenta sobre a diferença, né, da arbitragem brasileira lá em outras competições e da arbitragem brasileira aqui no Brasil. E eu confesso que os árbitros, eles têm um pouco de culpa nisso também. Mas os jogadores, cara, eles não ajudam. É bolinho em cima do árbitro, é tentativa de argumentação, como se isso fosse mudar alguma coisa. São as comissões técnicas botando pressão, querendo praticamente entrar dentro de campo. Então, assim, eu acho que o juiz aqui no Brasil, o juiz brasileiro, quando atua no Brasil, precisa melhorar muito também. Só que os jogadores, eles definitivamente não ajudam. E aí a gente vai para o pênalti batido pelo Yuri Alberto. E, cara, pênalti esse que, na minha opinião, foi mal batido por ele. Só que ele tem crédito, né? Afinal de contas, por ser o grande artilheiro que ele é. Só que, na minha opinião, foi um pênalti mal batido, porque esse pênalti ele não vai nem no meio do gol e nem no canto, né? Ele fica ali naquela zona onde o goleiro fatalmente cai. E se o goleiro cai para o lado certo, aí você esquece que o goleiro muito provavelmente vai pegar. O único trunfo do pênalti do Yuri Alberto é que aparenta ter sido uma batida forte. Só que ela foi a meia altura e foi ali naquela área onde o goleiro cai. Então, invariavelmente, aí o Everton fez a defesa e depois fez uma outra defesa, né, quase que na sequência, num chute de fora da área aí do Mateuzinho. E aí foi isso, depois do pênalti, em vez de deixar a peteca cair, o Corinthians continuou indo para cima, só que na reta final do jogo, quem teve a oportunidade de abrir o placar dessa vez foi o Palmeiras, com um chute do Giai, que o André Ramalho tirou praticamente em cima da linha, senão o Palmeiras teria também ido para o intervalo com 1-0 no placar. E aí depois a gente teve, cara, o segundo tempo, foi um jogo assim muito truncado, um jogo de muita reclamação com a arbitragem, os dois lados reclamando, né, para não ficar aquela impressão de que tem um lado que tá feliz e o outro tá puto. Não, todo mundo tava puto com o juiz nesse jogo aí. E, cara, o gol do Corinthians, ele sai aos 33 minutos aí do segundo tempo em uma cabeçada do Memphis após cruzamento do Mateuzinho. Foi uma falha aí geral da zaga do Palmeiras que deixou toda essa jogada acontecer. E depois, aos 40, o Maurício, ele teve um gol anulado. E aqui a gente entra na segunda polêmica da arbitragem da noite, tá? É uma batida de falta, uma jogada que eu acredito que ela seja ensaiada. Essa bola é cruzada na direção do Gustavo Gomes, que cabeceia para o meio da área e encontra o Maurício para fazer o gol. No momento em que o Gustavo Gomes recebe a bola, né? Na verdade, no momento em que a falta é batida para a partida do Gustavo Gomes em direção a ela, né? Foi-se marcado o impedimento e foi-se cruzado uma linha ali que está super polêmica. Dependendo do ponto de vista
que você usa, aquela linha ela foi traçada de uma forma incorreta. Então fica aí a necessidade do semiautomático, né? Porque com a tecnologia não restariam dúvidas. E hoje é um lance que está prejudicando o Palmeiras, mas quem garante que no jogo da volta não vai ter um lance similar prejudicando o próprio Corinthians, né? Então é um lance que só prejudica o futebol, porque ele não deixa clareza, ele não deixa certeza. Nem para quem marca, né, que ali houve impedimento, e nem para quem tenta argumentar dizendo que não houve. Na minha opinião, na minha humilde opinião, no olhômetro, né, eu não acho que tenha sido impedimento. Para mim, estava na mesma linha, para mim o gol deveria ter sido legal, tá? Mas o Braulio Machado lá, que é o árbitro do VAR, marcou o impedimento e o jogo termina 1-0 mesmo. E, cara, agora a gente vai falar do jogo da volta, que vai ser lá no Allianz Parque, quarta que vem. E é assim, eu falei no vídeo de ontem que, na minha opinião, o Palmeiras é favorito para o confronto. Por quê? Porque vem num momento melhor. Porque, na minha opinião, tem peças melhores e porque o técnico, para mim, é melhor. Enfim, o momento do Corinthians extra-campo também não ajuda, né? E tudo mais. O time em si é um time bom. Eu não acho que o time do Corinthians seja um time de bagre, mas eu vejo o time do Palmeiras melhor. Só que eu também tinha dito no vídeo de ontem que quando você está jogando um clássico, são 11 contra 11. E o Corinthians, ele mostra muito isso, né? Parece que o time do Corinthians ontem não tinha problema absolutamente nenhum extracampo, financeiro, jurídico, né? De crimes e tudo mais dos seus presidentes. Parece que o Corinthians ontem, filho, estava na melhor das fases. E isso faz com que o jogo do Allianz seja mais difícil, porque apesar do Palmeiras estar jogando em casa, a gente tem que lembrar que no começo desse ano, no jogo de ida da final do Paulista, o Corinthians ganhou dentro do Allianz Parque por 1-0 e depois levou o jogo lá para a Neoquímica, empatou 0-0 e foi campeão, né? Então, não é como se ganhar dentro do Allianz Parque para o Corinthians fosse impossível. Eles, com o mesmo time, esse ano, não tem nem 4, 5 meses isso, ganharam de 1-0 e na ocasião depois foram campeões aí do Paulista. Então, eu não me surpreenderia caso no jogo da semana que vem o Corinthians amarrasse tanto a partida a ponto de ou segurar o 0-0 ou ainda assim ganhar o jogo por 1-0. Mas, diante daquilo que eu tenho visto do time do Palmeiras, eu acho que isso não é tão provável assim. Eu acho que o mais provável é que o Palmeiras, no mínimo, abra o placar, faça 1-0 e leve um jogo, no mínimo, para os pênaltis, apesar de pensar também que o time do Palmeiras tem totais condições de ganhar esse jogo e de se classificar no tempo normal. Só que aí você fica esperando uma postura talvez até mais agressiva, né, da equipe do Palmeiras, mais impositiva, né, e vai estar jogando ao lado da sua torcida, né, a torcida do Fio-Fio. Então, assim, a gente espera que o time do Palmeiras tenha um desempenho melhor do que teve na casa do rival, né, na casa do Corinthians. A impressão que me deu é que muitas vezes o Palmeiras estava satisfeito com o empate jogando fora de casa, quando tinha sim condições de ganhar do Corinthians lá na Neoquímica Arena. Então fica a ver aí qual vai ser a postura do Palmeiras dentro da sua própria casa, né? E também o que eu falei, qual que vai ser a postura do Corinthians jogando na casa do Palmeiras. Porque o Corinthians, filho, contra o Palmeiras, parece que vira outro time, né? Vinha aí de uma sequência terrível no Brasileirão, mas mudou a chavinha, Copa do Brasil, Derby. Os caras jogaram muito bem ontem diante do Palmeiras e podem repetir a dose na semana que vem. Então, olho nesse jogo da volta, para mim não tem nada decidido, para mim vai ser um jogo completamente diferente e quem ganhar, obviamente, o jogo aí do Allianz Parque, quem jogar melhor, quem tentar se impor é quem vai se classificar aí na Copa do Brasil. E aí fica aquilo, mais uma eliminação para o trabalho do Abel. A coisa eu acho que não fica muito boa pro lado dele com a torcida, tá? Eu não acredito que se o Abel for eliminado da Copa do Brasil pro Corinthians, que ele será demitido. Mas eu acho que ele vai deixar de ser o Abel tão querido que ele vem sendo pela torcida aí nos últimos anos. Isso já tem mudado bastante e eu acho que essa eliminação, se ela acontecer, pode mudar ainda mais os ares aí para Abel Ferreira em relação à torcida aí do Palmeiras. Mas a ver, né? 1-0 não define campeonato, então a gente fica na expectativa aí do jogo da volta que, independente de qualquer coisa, eu acho que será aí um jogão. Vamos só torcer para a arbitragem não complicar as coisas mais ainda.
Fechou? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vejo vocês no próximo. Tchau!